Olha aí, pessoal, trouxe essa notícia aqui, na verdade, algumas notícias para a gente acompanhar sobre uma retrospectiva do governo Lula em 2024. Pois é, o que que o pessoal da mídia está falando a respeito desse governo, a respeito desse segundo ano do mandato Lula 3.0. E é claro que isso aqui é um verdadeiro show de passação de pano para o Molusco. É impressionante o esforço homérico que esse pessoal faz para conseguir colocar alguma coisa positiva para esse governo. Aqui o pessoal do G1 traz os altos e baixos de Lula em 2024, né? Aí você vai ler a manchete para ver o que são os altos e baixos, aí tá aqui, ó. PIB e dólar em ascensão, pacote fiscal, G20, extremos climáticos e cirurgia. O que é o baixo disso aqui? Extremos climáticos, mas isso aqui não é culpa do Lula, não é ele que controla o clima, né? A não ser que o pessoal ache que o Lula, né, já virou um deus do clima, um deus do tempo, né? Mas o que é o baixo aqui? Tá escondido, é o dólar em ascensão, né? Porque quando você lê aqui PIB e dólar em ascensão, você já pensa no PIB subindo, beleza, notícia positiva, né? Não, o dólar em ascensão aqui é um problema, mas está escondido nessa história. Então é claro que a mídia vai dar essa passada de pano aqui para o Lula, elencando uns pontos aqui altos e baixos que, caramba, meu amigo, eu vou te falar, tem que ser muito canalha para colocar coisas sob esse prisma, tá? E basicamente repercutindo o que a Gleisi Hoffmann e o PT falaram, né? Ela fez aqui, no caso, a Gleisi, uma listagem dos 20 resultados positivos obtidos pelo governo Lula em 2024, né? Tá aqui, ó, recordes positivos e grandes realizações, né? Caramba, tiveram até que apelar para um déficit menor, né? Ela está comemorando o déficit primário aqui. Tiveram que apelar para isso, para conseguir ter alguma coisa para falar de fato. Mas onde você não tem tanta babação de ovo para o Lula, a coisa fica mais clara, né? O pessoal aqui do Poder 360 já pontuou que o Lula perdeu apoio dos seus eleitores de 2022, o que é um grande problema para ele naturalmente, né? O pessoal da Veja coloca aqui os recordes negativos do governo Lula, que são muitos recordes negativos, por sinal. E aqui, né, a cereja do bolo de cocô dessa história, que é o Lula encerrando o ano de 2024 com a segunda gasolina mais cara em 15 anos, perdendo apenas, é claro, para 2021 durante a pandemia. Como sempre digo, Lula é pior do que uma crise sanitária. Vamos conversar sobre esse tema aqui, mas antes não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito, e se você quiser colaborar ainda mais com este meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador do meu canal com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Então, aqui o subtítulo, né, a manchete do G1 é completamente canalha. Mas o subtítulo aqui é razoável, né, porque traz a seguinte análise, né? Apesar de alguns bons números na economia forçados, tá? Como aceleração na atividade, o presidente termina o ano com dólar em disparada e risco de inflação. Eu me pergunto o que é isso aqui, né? Risco de inflação, porque temos inflação. Como é que temos risco de ter inflação? Não, já temos inflação. Na verdade, se ficar cravado no centro da meta, que é 3%, que é o desejado, teremos inflação. 3% é inflação de fato, né? Deve ser risco de descontrole da inflação. Mas isso já está acontecendo. Vamos fechar o ano, mesmo no índice IPCA, aquele índice maceteado que você conhece bem, em uns 5%, sendo que o limite, a margem de tolerância, o teto da meta de inflação é 4,5%. Isso já é descontrole, né? Mas os pontos que eles colocam aqui são os seguintes: reforma tributária e emendas parlamentares, pacote fiscal e dólar em alta, né? Uma coisa ligada à outra, diga-se de passagem, né? Por sinal, isso é algo bastante visto. PIB em alta e desemprego e miséria em baixa, né? Eles explicam esses pontos, vou até dar uma olhada nessa explicação aqui da miséria, porque, na verdade, né, salvo engano, os números que nós temos aí de miséria, onde que está falando aqui, né? Miséria total, redução da miséria e do desemprego, 2023. Caramba, se os números são de 2023, por que estão sendo colocados aqui como altos do ano de 2024? Olha a sacanagem desse pessoal, por que não? Em 2024, a miséria vai aumentar quando esses números forem consolidados. Isso aqui é medido
ou deveria ser medido, né, pelo menos em dólares, né? E como o dólar disparou, a pobreza vai subir e a miséria também vai subir nesse ano, né? Aí comemoram aqui o pé de meia, falam da questão de segurança pública, né? Um desastre completo o governo Lula em matéria de segurança pública. E aqui falam, en passant, da questão das queimadas, né? Aqui, ó, as demais regiões falaram do Rio Grande do Sul, né? Um grande problema, é claro, né? Que aí o Lula criou um auxílio emergencial, criou um ministério que durou 4 meses para tratar da reconstrução do Rio Grande do Sul. Não fez diferença nenhuma no final das contas, né? Mas teve a seca aqui, né? E não falou nada aqui sobre os recordes de queimadas, né? Falou aqui que houve investigação da Polícia Federal para apurar a origem dos focos de incêndio, né? Tá, cadê o recorde das queimadas, né? Não, eles falam aqui, o governo encerrou o ano com queda em índices de desmatamento, né? Caramba, meu amigo, o recorde de queimada, todo mundo falando isso o ano todo, mas nada aqui, né? Não falaram que o governo foi um fracasso nas eleições, falaram que tem que melhorar a comunicação aqui e tudo mais, né? Enfim, polêmicas aqui do Lula, a cirurgia dele e etc, né? Parece coisa que a Gleisi Hoffmann fala, né? O tipo de coisa que ela trataria aqui, é claro, né? Aquela passação de pano, aquela forçação de barra com números, aliás, muito forçado esses 20 pontos dela aqui, mas enfim, né? O pessoal do Poder 360 coloca aqui como um ponto a se considerar de 2024 o como a popularidade do Lula caiu, né? Caiu bastante, e especialmente entre os eleitores, né? Na verdade, a desaprovação do Lula aumentou 8 pontos percentuais esse ano nos eleitores do Lula, né? E aí a desaprovação dele está nos maiores patamares de fato, né? Então, esses insatisfeitos aí são mais ou menos 10 milhões, né, de eleitores, levando em consideração quantos que votaram nele. Sendo que o Lula ganhou as eleições com 2 milhões de votos a mais. Então, olha como a situação está pior para ele em matéria aí, né, ou na matéria, né, de fato, de aprovação, e o quanto que isso vai repercutir negativamente em uma futura eleição para o Lula. Quando isso acontecer, eu já tratei desses temas aqui, depois eu deixo recomendado no final desse vídeo a questão da aprovação e desaprovação do Lula para você assistir, né? Além disso, o pessoal da Veja trouxe os recordes negativos do governo Lula, que são muitos, mas muitos mesmo. O cara é impressionante o quanto ele consegue ter números negativos, né? O primeiro deles aqui, é claro, da dengue, que vivêssemos num país sério, a ministra da Saúde teria caído já. Não, a Anísia Trindade está até hoje como ministra da Saúde, né? Se tivéssemos uma oposição decente, o Lula teria apanhado todo santo dia por causa disso aqui, porque, na verdade, né, estamos falando de o maior número de casos de dengue na história, mais de 6 milhões de casos de dengue, quase 6 mil mortes, né? Um aumento de 400% em relação ao ano passado. Isso é um desastre completo em matéria de saúde pública, um recorde negativo do governo Lula, é claro, né? As queimadas também entram nesse sentido aí, porque, na verdade, né, estamos falando de um aumento de 93% em relação a 2023, quase o dobro do que foi queimado no ano passado, quase 30 milhões de hectares, né? Um território do Rio Grande do Sul inteiro devastado pelas chamas, pelo fogo, em apenas um ano de governo Lula, né? A maior parte, obviamente, na floresta amazônica, né? As estatais tiveram também aí o pior rombo em 15 anos, né? Devem fechar porque, na verdade, falta um pouquinho para ser considerado ainda, mas tudo indica que as estatais vão fechar com o pior patamar, sem dúvidas, né? A Previdência Social tá com uma fila de 1,7 milhão de pedidos de espera aí, né? 41 dias é o tempo médio para concessão de benefícios, né? O dólar atingiu o maior valor histórico, R$ 6,30, chegou a bater esse patamar aí, terminou em 6,18, 6,19, né? Obviamente isso vai encarecer os produtos, vai dificultar a economia ainda mais. Outro recorde negativo do governo Lula, e a desaprovação dele também aí é o maior patamar hoje, desde o mandato dele aí também, e superou o índice de aprovação. Hoje tem mais gente desaprovando o governo Lula
do que aprovando um péssimo resultado para ele, sem dúvidas, no ano para lá de ruim, né? E aí, é claro, né, coroando todas essas notícias ruins, a gasolina aqui é a mais cara, tirando o período da pandemia, não é? Nessa série histórica de 15 anos, terminou 2024 a 6,15 o litro, o valor médio, né, perdendo só para o período da pandemia, quando houve aquele pico que logo foi corrigido, né? Olha o quão maior esse patamar está. A gasolina caiu muito em 2022 por causa da redução dos impostos também, inclusive, né? Tá aí tudo subindo bastante de patamar, né? Subindo de forma considerável no governo Lula, 6,15, estamos agora, o diesel a 6,6, o etanol também subindo aí, né? Enfim, mais uma péssima notícia para o brasileiro governado pelo Lula e que tá aí refém, escravo do real, né? É muito curioso ver a forma completamente partidária e parcial com que a grande mídia lida com esses fatos. G1, né, era para ser um veículo sério, um veículo para ser levado em consideração, e vem com essa análise, essa retrospectiva patética a respeito do governo Lula. Mas isso aí é o que a gente conhece bem, é a grande mídia no seu estado mais puro, né? De fato, é uma coisa assim vergonhosa, mas não surpreendente. Vou deixar recomendado aqui o vídeo que eu falei sobre a aprovação e desaprovação do Lula para você continuar assistindo. Não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.